Você já ouviu falar do jejum de Natal? Eu nunca tinha ouvido falar a respeito, a não ser hoje, 15 de novembro de 2025. Hoje cedo, eu vi uma rede social, uma postagem que eu achei muito curiosa, interessantíssima, aquilo que é chamado de carrossel, né, no Instagram, de uma montagem muito didática, explicando uma tradição das igrejas cristãs ortodoxas orientais que tem início exatamente no dia 15 de novembro todo ano e que eles chamam jejum de Natal. Eu tenho muito interesse por temas que envolvem as tradições litúrgicas cristãs. Minha filha mais velha inventou um apelido para mim, do qual eu me orgulho. Ela diz que eu sou o caçador de liturgias. E por que isso? Quero dizer, por que o tema da liturgia me atrai tanto? É porque a liturgia é a expressão sensível. Quando eu digo aqui sensível, eu me refiro aos sentidos da matéria. É a expressão sensível ou sensorial, talvez seja melhor dizer assim, daquilo que a teologia cristã afirma. A teologia, a produção teológica é um exercício racional, um exercício intelectual, algo feito com regras, princípios, métodos e pressupostos teóricos, né? E tem ferramentas auxiliares. Muito bem. Mas como que a liturgia se expressa de maneira sensorial? Ou seja, a visão, a audição, o olfato, o tato, ou seja, que a gente pode pegar, sentir na pele, o paladar. Como? Pela liturgia. Na liturgia, os 5 sentidos são ativados. Para usar uma expressão aqui que os pedagogos usam, é algo que passa pelo corpo. Todo o corpo é envolvido na celebração litúrgica. E aí eu, por causa disso, gosto de participar de liturgias diferentes, liturgias de igrejas étnicas, e, enfim, eu acho muito rico, muito bonito, muito cheio de significado simbólico. E aí, por isso, hoje então, tomei conhecimento dessa tradição litúrgica dos cristãos ortodoxos orientais. A ortodoxia oriental está presente no Brasil, mas ela é muito pequena. A população diminuta no nosso país. Mas tem muitos países que ela é a maioria absoluta da população. Países como, por exemplo, Romênia, Bulgária, Grécia, Armênia, Geórgia, países do leste da Europa e uma parte do sul da Europa, do Mediterrâneo, como é o caso da Grécia, né, que eu acabei de mencionar, países que ficam na divisa entre Europa e Ásia, como a Geórgia, a Armênia, enfim, a Rússia, claro. Nesses países, a tradição ortodoxa é muito importante. Há variações entre os ortodoxos, eu não vou entrar aqui nesse detalhamento agora, não precisaria de mais tempo para isso. E a minha proposta aqui no Fé e Café é sempre produzir vídeos curtos, rápidos. A propósito, deixa eu abrir um parênteses aqui, já vai logo de uma vez clicando aí na mãozinha do joinha, senão depois você acaba que esquece, né? E ao fazer isso, você me ajuda muito aqui. E voltando então ao nosso tema, fechado o parênteses. A tradição, então, ortodoxa coloca então o dia 15 de novembro, 40 dias antes da celebração do Natal. É bem verdade que algumas igrejas ortodoxas têm uma celebração do Natal no dia 6 de janeiro. E que no Ocidente, no cristianismo ocidental, é o dia que lembra a Epifania, a visita dos magos do Oriente ao menino Jesus. Sem entrar também no detalhe de qual tradição está certa, o que importa é que todas comemoram, celebram o nascimento de Jesus. Simplificando e resumindo aqui, a tradição do chamado jejum de Natal é virtualmente idêntica à tradição da Quaresma do cristianismo ocidental.
a quaresma, aqueles 40 dias antes da Páscoa, durante os quais alguns fiéis resolvem fazer um jejum, abrem mão de algumas coisas. Jejum significa abrir mão de algo. A gente sempre pensa em termos de alimentação, né? Esse é o sentido básico, primário da palavra jejum. Mas quando você jejua de algo, quando você abre mão daquilo por um tempo ou permanentemente. Então, os cristãos ortodoxos orientais, então, que aderem à prática do jejum de Natal, para se preparar para uma celebração adequada do nascimento de Jesus, alguns, então, têm o jejum nesse sentido primário, da abstenção de alguns alimentos. E o que eu achei muito curioso é que muitos vão se abster de leite e derivados durante esse período. E eu fiquei sabendo, então, hoje, que existem alguns que têm uma prática mais rigorosa, digamos assim, do jejum do Natal, e outros uma prática mais leve, né, que vão evitar alguns alimentos, por exemplo. Alguns vão se abster da ingestão de álcool durante esses 40 dias antes do Natal, e aí por aí vai. E vão procurar, de uma maneira mais intensa, com mais intencionalidade, dedicar mais tempo à prática da oração, à solidariedade em relação às pessoas vulneráveis socialmente, economicamente. Enfim, vão procurar fortalecer a sua devocionalidade, sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus. Muito bem. Fato é que logo, logo chegaremos no tempo do Natal, né? E aí vale a pena a gente lembrar. Natal, para muita gente, é apenas algo cultural, meramente cultural. Colocar uma árvore, uma figura, um bonequinho do Papai Noel e uma desculpa para bebedeiras e comilanças. Só que o Natal é muito mais do que isso. A tradição ocidental, o cristianismo ocidental, o católico romano e algumas igrejas protestantes têm como preparação para o Natal os domingos do Advento. Logo, logo nós vamos chegar nesse tempo. Eu pretendo falar sobre isso aqui no Fé e Café. A tradição romana tem a novena de Natal. Ou seja, são tradições muito ricas, de muita densidade litúrgica, teológica, pastoral, e todas visam preparar os fiéis para que o Natal seja para eles não apenas uma desculpa para comilanças e bebedeiras, mas para um aprofundamento da vida com Deus. O que você acha disso? Você já tinha ouvido falar do jejum de Natal dos ortodoxos orientais? Coloca aí nos comentários. Se você nunca tinha ouvido falar, como é o meu caso, o que você acha dessa ideia? Qual é a sua opinião a respeito? Coloca aí nos comentários também. Eu já pedi para você clicar na mãozinha do joinha. Vou pedir agora para você se inscrever, caso ainda não tenha feito a sua inscrição aqui. Clica aí no sininho das notificações. Ajude a compartilhar esse conteúdo. E caso você já tenha se inscrito, o meu joinha é para você. Muito obrigado de verdade.